Com base aqui nesse texto de 1 Samuel capítulo 8, a partir do versículo 1, nós vamos ver de que forma nós estamos vivendo a nossa vida cristã. Nós estamos sendo influenciados ou influenciadores na vida daquelas pessoas que nos cercam, que vivem ao nosso redor. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 em diante diz: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo chamava-se Abias. E foram juízes em Beceba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito, o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram até Samuel em Ramá, e lhe disseram: Vês que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as outras nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor então a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, este povo me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Queridos, nós vemos aqui no versículo 5, então, que os anciãos, representando ali todo o povo de Israel, eles foram até Samuel e lhe disseram justamente o que está aí no versículo 5. 1 Samuel 8, versículo 5 diz: Eles vão dizer para Samuel: Vês que já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as outras nações. Veja o que acontece. Só um minutinho aqui. Dá para baixar só um pouquinho mais. Veja o que acontece aqui. O povo de Israel, ele estava sendo ali fortemente influenciado pela cultura das outras nações. E por isso, então, eles vão desejar o quê? Vão desejar um rei, como tinha todas as outras nações. Era um povo que era constantemente influenciado pela cultura dos outros povos. Tanto que Deus vai dizer isso lá em Deuteronômio 18, versículo 9. Olha a advertência que Deus vai dar para este povo. Deuteronômio 18, versículo 9. Vai dizer assim: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha. Nem achará entre ti adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lançará de diante de ti. Então Deus adverte porque sabia que era um povo que facilmente se corrompia, facilmente era influenciado pela cultura dos outros povos, pelas outras culturas, a cultura das outras nações. E a gente vai tirar algumas lições aqui, algumas lições práticas para a nossa vida como cristãos, né? Será que hoje em dia não está acontecendo a mesma coisa, muitas vezes com muitos de nós sendo influenciados pela cultura que há no mundo? Será que como servos de Deus não estamos sendo influenciados por essa cultura, por esse sistema, muitas vezes não, um sistema realmente maligno que rege o mundo, né, que rege as pessoas que não têm Deus no coração? 1 João 2, versículo 15 vai dizer: Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estará nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A promessa que temos de permanecer para sempre é se fizermos a vontade de Deus. Esse permanece para sempre. Mas o texto aí vai nos dizer em 1 João 2,15 que aquele que ama o mundo e as coisas que há no mundo, esse não vai permanecer para sempre. Porque se alguém ama o mundo, o amor de Deus não vai estar nessa pessoa. E tudo passa, tanto a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, porque pertence ao mundo e não pertence a Deus.
mas aquele que fizer a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Você quer permanecer para sempre e viver debaixo das bênçãos de Deus? Então procure não ser influenciado pela cultura, pelo sistema que rege esse mundo. A gente sabe que é um sistema totalmente corrompido, totalmente pervertido. A própria Bíblia vai dizer lá em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está no maligno. Então é esse sistema que tenta nos influenciar todos os dias, corromper os nossos bons costumes, corromper os nossos princípios como cristão. E é nesse mundo que nós estamos vivendo. Mas nós devemos fazer a diferença em um mundo que já está corrompido, um mundo que jaz no maligno, de acordo com 1 João 5,19. Então, como cristão, querido, seja diferente. Influencie as pessoas ao invés de você estar sendo influenciado por elas. Influencia este mundo a ter desejo, sede, vontade de conhecer esse Deus que você serve, ao invés de você estar sendo influenciado por ele. A gente sabe que, infelizmente, muitas vezes acontece o contrário. Muitos cristãos, muitos daqueles que creem em Deus, né, que creem em Jesus, que diz que tem Jesus, muitas vezes está sendo influenciado por esse sistema mundano, pelas coisas que há no mundo. Então, que você seja aquela pessoa que influencie, ao invés de ser influenciado. Em 1 Coríntios 15, versículo 33, a palavra de Deus vai dizer assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Olha só, a palavra de Deus nos adverte: olha, vocês não se enganem, porque as más conversações vão corromper seus bons costumes. E muitas vezes nós nos enganamos. Achamos que podemos estar em qualquer meio, em qualquer ambiente, em qualquer roda de conversa. Achamos que vamos até fazer a diferença ali. Quando nós percebemos, não estamos fazendo diferença nenhuma. Pelo contrário, muitas vezes podemos estar sendo até influenciados e nos corrompendo e participando daquelas más conversações. É o que a Bíblia diz aí em 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Salmo 1, no versículo 1, vai dizer assim também, ó. Salmo 1, versículo 1 vai dizer que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Queridos, todo aquele que descumpre tudo isso que está aqui no Salmo 1, versículo 1, todo aquele que descumpre tudo isto aqui é porque certamente está sendo influenciado já por todos estes, que a Bíblia está dizendo que não devemos nos assentarmos, não pegarmos conselhos com ele, não nos determos no caminho deles. A Bíblia está dizendo, olha, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Andar segundo o conselho de pessoas ímpias que não temem a Deus, que até desfazem dos princípios da palavra, diz que aquilo é uma besteira, que não tem nada a ver, porque o ímpio mesmo é esse. Não estou dizendo que todo aquele que está no mundo sem compromisso com a palavra de Deus é ímpio. Esse aí você vai considerar como pecador. Por quê? Porque não se comprometeu ainda com a palavra, com os princípios da palavra de Deus. Não recebeu Jesus como Senhor de fato na sua vida. Crê em Jesus, mas não se comprometeu ainda com ele. Esse aí é chamado pecador. Mas o ímpio vai além daquele que é pecador. O ímpio, além de pecador, ele desfaz da palavra. Ele não concorda com os princípios da palavra. Diz que é besteira, que não tem que ser assim, que Deus não olha para nada disso. Então ele ignora totalmente tudo aquilo que a palavra diz que é errado. E infelizmente, tem muitos cristãos que às vezes tomam conselhos para o seu próprio declínio, para a sua própria destruição espiritual, tomam conselho com pessoas ímpias, ouvem pessoas ímpias, são influenciadas por pessoas ímpias que não temem a palavra de Deus. E a Bíblia está dizendo que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, e também aquele que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você pode até se assentar na roda de pecadores, como Jesus fazia sempre. Sentava-se à roda de pecadores e eles gostavam de ouvir a palavra, recebiam a palavra, muitos até se convertiam.
Mas preste atenção, o escarnecedor, ele não quer nem ouvir a palavra. Quando você começar a falar do amor de Deus, ele começa a desdenhar, ele começa a zombar, ele começa a escarnecer de você, e você ali não vai estar fazendo diferença nenhuma. Pelo contrário, se você não se cuidar, você vai estar sendo influenciado pelas ideias e pelos princípios daqueles que são escarnecedores. Então a Bíblia, de forma bastante sábia, ela diz: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então todo aquele que descumpre tudo isto que está aqui, é porque certamente já está sendo influenciado. Mas ore a Deus para que Ele te liberte, ore a Deus que você não seja influenciado por coisas ruins, por coisas más, por coisas e princípios que vão contra a palavra de Deus. Que você seja influenciado por pessoas que temam a Deus, que você procure ser influenciado por pessoas que levam a palavra de Deus a sério, que guardam os princípios da palavra de Deus. Mas isso tudo é uma questão de vigilância, queridos. Nós tomamos essa decisão. Por quem eu quero, muitas vezes, estar sendo influenciado. Com quem mais você tiver contato, com quem mais você andar na sua vida, você vai, de uma certa forma, ser influenciado por essas pessoas. Por isso é importante que tipo de companhia nós estamos andando. Que tipo de pessoas nós estamos nos relacionando todos os dias, a todo instante, a todo momento. Claro que você vai se relacionar de uma forma amigável, desejando bem a todos, falando com todos, mas aquela pessoa que se torna seu companheiro. Nas conversas você até se confidencia. Aquelas pessoas que você procura estar constantemente se relacionando. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Porque, como disse lá em 1 Coríntios 15:33, as más conversações elas vão corromper os bons costumes. Então, selecione com quem você realmente se relaciona todos os dias. Selecione. Pegue boas amizades, pegue pessoas que vão te levar para mais perto de Deus, para mais próximo do Senhor, para que você possa andar segundo os princípios da palavra de Deus. Lá no Salmo 101, versículo 3, vai dizer assim também: não porei coisas más diante dos meus olhos, e aborreço as ações daqueles que se desviam, e nada se me pegará. Salmo 101, versículo 3, está dizendo isso aí. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Mateus 6:22, Jesus também vai dizer assim, Em Mateus 6:22, Jesus também vai dizer: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, Salmo 101, versículo 3 diz que não devemos colocar coisas más diante dos nossos olhos. E Jesus, em Mateus 6:22, vai dizer que os nossos olhos é a lâmpada do corpo. Dependendo de muitas situações, os nossos olhos vai ser a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado pelo Senhor. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. O que é que você anda colocando diante dos seus olhos? O que é que você anda contemplando todos os dias, todos os momentos, todos os instantes? O que é que seus olhos andam vendo? Nós temos um exemplo claro ali na vida do rei Davi, quando ele pecou ali com Batseba, a mãe do rei Salomão, o grande rei Salomão. O rei Davi naquele ano ali, ele não foi para a guerra, mandou seus soldados, seus oficiais, e ele ficou em casa. E uma bela tarde, ele passeando pelo pátio, ele avistou lá embaixo uma mulher muito bonita, muito formosa, tomando banho, despida, com poucas roupas, tomando banho. E ele se encantou com aquela mulher e mandou que chamasse, seus oficiais fossem lá, buscasse, se deitou com ela e teve relações com aquela mulher. O problema é que aquela mulher era casada e ele nem quis saber disso, ignorou totalmente. E para acabar de complicar, ela ficou grávida. Ele então manda trazer o marido, o soldado Urias. Urias não vai para casa porque acha um desaforo, porque os soldados estão em guerra, fica na porta do palácio do rei.
o rei manda de volta para a guerra novamente, porque o rei queria que ele se deitasse com sua mulher para dizer que o filho era dele. Resumindo, queridos, Davi bola uma estratégia ali para que Urias fosse morto na guerra, colocasse na linha de frente, e foi colocado para que ele fosse morto. E ele então comete esse pecado, 2 pecados ao mesmo tempo, de adultério, de homicídio. Mas voltando aqui para o assunto, quando a Bíblia diz que não devemos colocar coisas más diante dos nossos olhos, e quando Jesus diz que os nossos olhos são a lâmpada do corpo, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado, se forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. Você vê que Davi ali colocou algo diante de seus olhos, que se ele estivesse na guerra ele não ia estar contemplando aquela imagem, e mesmo assim ele contemplou e não vigiou. Ele foi seduzido por aquilo que os seus olhos viram. E quantas vezes nós também não vigiamos diante de uma televisão, diante da internet, diante do nosso dia a dia, na nossa caminhada, nosso trabalho, seja onde for. Quantas vezes nós nos vigiamos? Se os nossos olhos forem bons, nosso corpo será iluminado. Sabe o que significa um corpo iluminado? Um corpo sadio. Nós não vamos ficar nunca aqui 100% no nosso corpo físico de saúde, porque nós estamos em um mundo que entrou em decadência a partir do pecado. Esse mundo era para ser perfeito, nós não éramos para sofrer de nenhum tipo de enfermidade. Deus nos fez para sermos eternos, aqui ainda no planeta Terra mesmo, em Terra. Nós éramos para viver aqui eternamente, mas por conta do pecado nós passamos a morrer. E o nosso corpo passou a ficar enfermo. Mas quanto mais os seus olhos forem bons, o teu corpo ficará menos enfermo, será iluminado, será luminoso. O Espírito de Deus estará ali resplandecendo dentro de ti. Mas se os teus olhos forem maus, se você olhar para as coisas de forma má, ou então você colocar coisas más diante dos teus olhos, você poderá estar sofrendo influência para que você venha a se afastar da presença do Senhor. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Um corpo enfermo, não somente fisicamente, como espiritualmente falando. Então que nós possamos ter essa prudência, essa vigilância. O que está muitas vezes te influenciando para o bem ou para o mal? Devemos ter essa vigilância. Outra situação aqui nós encontramos também em Provérbios 22, versículo 6. Quando a palavra de Deus ali diz: ensina a criança o caminho em que ela deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Olha o que a palavra de Deus aí diz em Provérbios 22, 6. Será que nós estamos de fato ensinando a criança o caminho em que ela deve andar, para que depois de velho não se desvie dele? Será que nós estamos ensinando de que maneira? Nós muitas vezes não paramos, muitos pais cristãos não param dia a dia para estar lendo a Bíblia junto com seus filhos, com suas crianças, para estarem orando juntos. E o pior ainda, será que nós estamos exercendo que tipo de influência cristã em nossas crianças? Será que eles estão sendo influenciados por nós a terem uma vida com Deus? Se nós não paramos para ler a Bíblia junto com eles, não paramos para estar constantemente orando juntos, que tipo de influência nós estamos exercendo sobre os nossos filhos, sobre as nossas crianças? Isso a gente deve também meditar, deve estar fazendo essa reflexão. Eu estou sendo um cristão influenciador na minha família? Se nós não estivermos sendo um cristão influenciador para a nossa família, quanto mais para os que estão de fora. Ou às vezes alguém até quer vestir uma capa, né, para aqueles que estão de fora, mas para os dentro de casa, infelizmente, a influência é totalmente negativa. Como cristão, muitas vezes deixa muito a desejar. O filho, às vezes a esposa ou o marido, não vê bons exemplos naquele que deveria estar dando bom exemplo como cristão, que deveria estar sendo um agente influenciador. Você está sendo um agente influenciador ou você está sendo influenciado pelos ensinos que está lá no mundo?
Então, querido, vamos nos preocupar, vamos estar preocupados. Que tipo de influência nós estamos exercendo, não só com as nossas crianças, não somente com os nossos filhos, mas com todos aqueles que fazem parte da nossa família, nossos familiares, nossos parentes, as pessoas que nos cercam, que nos arrodeiam. Que tipo de influência nós estamos exercendo sobre a vida dessas pessoas como uma pessoa cristã, uma pessoa que teme a Deus, um servo, uma serva de Deus? Será que você está sendo um influente a ponto dessas pessoas desejarem servir ao mesmo Deus que você serve? Ou a sua influência está sendo tão negativa que eles nem desejam servirem a Deus, não desejam ser cristãos? Em Mateus 5, versículo 13, Jesus vai dizer assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se nós, como sal da terra, ficarmos sendo um sal insípido, sem sabor, sem fazer a diferença, sem influenciar as outras pessoas, Jesus está dizendo aqui que para nada mais nós prestamos a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Você, eu, nós não iremos ter nenhum valor diante do Senhor se como sal da terra nós não estivermos dando sabor na vida das pessoas. Como sal da terra, cristãos como sal da terra, se nós não estivermos dando sede, né? Sede, o sal provoca sede. Se nós não estivermos provocando sede nas pessoas desse Deus que nós servimos, que tipo de cristão nós estamos sendo? Influenciadores ou influenciados pela cultura desse mundo que está aí? Então seja um cristão influenciador, seja realmente um sal da terra, um sal que provoque essa sede, a sede de Deus nas pessoas, sede de servir a esse Deus que você serve. No versículo 14, Jesus também vai dizer que nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende também uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas colocá-la no velador, e assim alumia todos que se encontram na casa. Queridos, como luz do mundo, nós precisamos iluminar aonde? Aonde há trevas. E o mundo jaz em trevas, jaz no maligno. É lá que nós precisamos brilhar. Como luz do mundo, nós não podemos brilhar somente, essa luz não pode somente brilhar dentro da igreja. Não, ela tem que brilhar principalmente lá fora, porque na igreja já tem muita luz, né? Tem muito cristão. Tem aqueles que levam a vida muitas vezes de qualquer jeito, mas tem muita luz lá dentro. A luz precisa se resplandecer nas trevas. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, como também não se acende uma candeia, né, uma lâmpada, para colocá-la debaixo do alqueire. Ou seja, como é que você vai pegar uma lâmpada, acender e colocar lá debaixo da cama, escondida? Não, é isso que Jesus está dizendo. Você vai colocar essa lâmpada no velador, num lugar alto, para iluminar todos que se encontram dentro daquela casa. Então, se nós somos sal e luz desse mundo, nós precisamos estar no mundo que jaz em trevas, no maligno, iluminando a vida daqueles que nos cercam e que nos arrodeiam. Nós precisamos estar exercendo influência na vida dessas pessoas. Mas a gente sabe que, infelizmente, tem muitos cristãos que vivem no meio daqueles que estão vivendo em trevas e que muitas vezes não fazem muita diferença. Não exercem influência quase nenhuma. Às vezes é como se fosse um cristão secreto ali, ninguém não está nem sabendo que ele é cristão. Ele vive como se não fosse. E não é isso que Deus quer. Deus quer que sejamos cristãos altamente influenciadores. Lá em Atos vai dizer que chegaram ali em determinada cidade aqueles que estavam transtornando o mundo. Quem eram esses que estavam transtornando o mundo? Os discípulos, apóstolos de Jesus. Estavam transtornando, alvoraçando todo o mundo. Por quê? Porque eles estavam exercendo forte influência na vida das pessoas. E as autoridades estavam incomodadas, queriam prendê-los, queriam matá-los, porque eles estavam exercendo forte influência na vida daqueles que os ouviam e que tinham contato com eles.
No versículo seguinte aqui de Mateus 5, versículo 16, vai dizer: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Como é que a nossa luz irá brilhar diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus, se nós não formos diferentes, se nós não influenciarmos? Se ao invés de nós influenciarmos outras pessoas, nós estamos sendo influenciados pela cultura, pelo sistema que há no mundo, que aborrece a Deus. Não tem como nós sermos luz nas vidas das pessoas se nós não influenciarmos elas com as nossas ações, com as nossas atitudes, com uma vida reta, procurando ter uma vida reta. Ninguém é perfeito, mas nós devemos estar sempre nos corrigindo, nos consertando diante dos nossos defeitos. E as pessoas vão estar vendo o seu caminhar, vão estar vendo o seu testemunho, e você vai estar sendo sempre um cristão influenciador na vida daqueles que te observam, na vida daqueles que te cercam, que te arrodeiam. Tem pessoas que muitas vezes nem desejam servir a Deus justamente porque tem uma influência totalmente negativa daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem que são de Jesus, que servem a Deus, né? Por que eu estou muitas vezes dizendo isso? Que como é que nós vamos ser luz e brilhar na vida dessas pessoas se nós não formos diferentes? Porque houve um momento ali na nação de Israel que Israel desejou ser igual às outras nações, as outras nações que não temiam a Deus. E muitas vezes, queridos, nós também desejamos aquilo que o povo de Israel desejou também: ser igual ou ser influenciado pela cultura dos outros povos que não servem a Deus. Muitas vezes somos influenciados por aquilo que o mundo está aí, colocando como correto, como certo, colocando como deveríamos fazer para sermos felizes, para termos paz. Mas nós sabemos que a verdadeira paz, a verdadeira felicidade só vem de Deus quando nós o servimos, né, com sinceridade, quando nós o buscamos, né, de todo o nosso coração. Infelizmente, como eu disse, muitos cristãos têm tido um comportamento muitas vezes semelhante àqueles que estão lá no mundo para terem valor no meio deles. E muitas vezes é assim: você quer ter valor no meio daquelas pessoas ali que não temem a Deus, você às vezes tem que fazer o que elas fazem. Você é influenciado a fazer o que eles estão fazendo para eles poderem lhe dar valor. Porque se você não fizer o mesmo, se você está no meio deles e não faz o mesmo, não participa daquela conversa torpe, daquelas más conversações ali que vão corromper os seus bons costumes, se você não participar daquilo ali, você não vai ter nenhum valor no meio daquelas pessoas. E, infelizmente, muitos se deixam ser influenciados a fazerem e desejarem o mesmo que aquelas pessoas para poderem ter valor no meio delas. Nós sabemos, queridos, que nós somos o quê? Seres muitas vezes influenciados, mas também podemos ser seres altamente influenciadores. Nós vamos estar sendo as duas coisas ao mesmo tempo: seres influenciadores ou seres influenciados. Mas nós devemos ser influenciados por coisas boas e sermos também agentes influenciadores de coisas boas, coisas que provêm de Deus. Que tipo de influência é que você está exercendo na vida das pessoas? Lucas 9, versículo 23, Jesus vai dizer assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha o que Jesus diz aí em Lucas 9, 23. Que se alguém quisesse ir após ele, tornar-se seu discípulo, deveria negar a si mesmo. Deveria fazer uma negação da sua própria pessoa, do seu próprio eu, do seu próprio desejo. Então, seguir a Jesus é ter uma vida de renúncia, é ter uma vida de negação, renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Deus, renunciar a todos os nossos desejos, nossas vontades, renunciar, na verdade, tudo aquilo que está nos influenciando a sermos iguais àqueles que não servem a Deus, a sermos semelhantes ao povo de Israel, que naqueles dias foram influenciados pela cultura dos outros povos, das outras nações.
Então, seguir a Jesus, queridos, é ter uma vida de negação, é ter uma vida de renúncia. Renunciar a tudo aquilo que está nos afastando de Deus e que está nos influenciando a sermos iguais àqueles que não servem a Deus. Mateus 5, versículo 43, Jesus vai dizer assim também: ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Olha só o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo que se queremos as bênçãos de Deus, queremos a salvação, nós devemos ser diferentes. Ele diz que foi dito aos antigos que deveria amar o seu próximo e aborrecer ao seu inimigo, odiar o seu inimigo. Mas ele vem e diz diferente. Ele diz: amai os vossos inimigos e bendizei àqueles que vos maldizem. Vocês devem fazer o bem àqueles que vos odeiam e orar por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Mas muitas vezes somos influenciados por uma cultura mundana que tem valor aquele que é valente, tem valor aquele que não leva desaforo para casa, tem valor aquele que retribui com a mesma moeda o mal que lhe foi feito. Se você agir diferente, você não vai ter muito valor e nem ser muito respeitado, né, no mundo que nós vivemos. Você observar aquelas pessoas que praticam o mal, né, que são durões, valentes, que não levam desaforo para casa, às vezes as pessoas têm mais respeito, né? Tem mais aquela estima, aquela pessoa que é bondosa, que leva desaforo para casa, né? Que muitas vezes dá outra face para ser ofendida. Essa pessoa às vezes não tem muito valor, mas o mundo está aí para valorizar os valentes, os que não levam desaforo para casa, os que odeiam seus inimigos, querem vê-los destruídos, querem ver por baixo. E Jesus vem na contramão de tudo isso aí. Jesus vem dizendo: olha, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei aqueles que vos maldizem. Você bendizer, desejar o bem àqueles que diz o que é mal contra a sua pessoa. Jesus diz: fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Então, é ir na contramão do que o mundo ensina, fazer o bem àqueles que te odeiam, orar por aqueles que te maltratam, orar por aqueles que te perseguem. Muitas vezes estamos sendo influenciados pelos ensinos e pela cultura mundana a agirmos de acordo, eles dão valor de acordo ao que eles ensinam, de acordo que o sistema diz que devemos fazer. Que tipo de cristão nós estamos sendo? Influenciados ou estamos sendo cristãos influenciadores? Nós pagamos um preço, né? Você paga um preço por ser um cristão influenciador, porque você vai na contramão justamente de tudo aquilo que o mundo está aí dizendo que é correto, que você deve ser assim para você ter valor no meio do mundo. E nós temos que pagar esse preço. Mesmo que não valorizem no mundo em que nós vivemos a pessoa que vai agir assim como Jesus está dizendo, nós precisamos pagar esse preço e sermos cristãos influenciadores. Porque o bem, ele vai gerar o bem. A generosidade vai gerar generosidade também. Quando você vê a outra pessoa praticando o bem, aquilo é tocado em você. Mas se você não vê muitos praticando bem, só praticando mal, você pode ser levado a uma influência negativa também. Se queremos então as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, devemos ser diferentes, devemos ser influenciadores do bem na vida das outras pessoas, né? Influenciar as outras pessoas a desejarem-se Deus, a entregarem suas vidas para Jesus, para que suas vidas também sejam abençoadas, como muitos já estão andando no caminho aí da bênção. Então o mundo diz que podemos tudo. É outro
Outro ensinamento aqui que vem na cultura mundana. Muitas vezes o mundo diz que nós podemos tudo se usarmos de nossa inteligência, nossa capacidade, se fizermos tudo certinho como deve ser feito. Ou seja, em outras palavras, o que é que muitas filosofias, muitos ensinos mundanos vai dizer? Que o poder está dentro de nós. Nós é que temos que saber lidar com ele. Nós é que temos que saber manuseá-lo. Então o mundo vai dizer que nós podemos tudo se usarmos de toda a nossa capacidade, de toda a nossa inteligência. Se fizermos tudo certinho, tudo vai dar certo. Mas o que é que a Bíblia vai dizer a respeito disso? De cara você já vai ver o apóstolo Paulo dizendo em Filipenses 4, versículo 13, tudo posso. Mas Paulo diz, tudo posso não segundo a minha capacidade, não segundo a minha inteligência, não porque eu sei fazer, não segundo as minhas estratégias, não segundo a minha sabedoria. Mas Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo, queridos, nós podemos em Deus, em Jesus que nos fortalece. Era Jesus que estava fortalecendo Paulo naquele ministério. Foi Jesus que chamou o apóstolo. Você vai ver essa conversão de Paulo lá em Atos capítulo 9, quando Jesus se revela para Paulo e o chama para esse ministério. E era Jesus que fortalecia Paulo a todo instante. E Paulo, antes de dizer isso aqui, lá em Filipenses capítulo 4, ele vai relatar uma série de situações que ele passou na vida dele difíceis. E no versículo 13 ele vai justamente exclamar isso aí, tudo posso naquele que me fortalece. Era Jesus que estava ali com Paulo fortalecendo. Então, vá na contramão do que o mundo diz. Muitas vezes você vai ouvir ensinamentos de que você pode tudo, você pode ser um vencedor, você pode alcançar tudo, se você ter sabedoria, se você usar de toda a sua capacidade, de toda a sua inteligência, de toda a sua competência. Não, meu irmão. Você pode tudo realmente, mas naquele que nos fortalece. O próprio Jesus vai dizer lá em João 15, versículo 5. Evangelho de João 15, versículo 5, na parte final do versículo ele vai dizer assim, nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Infelizmente, muitos cristãos estão sendo influenciados por ensinos antibíblicos, dizendo que você pode, que você consegue, que depende de você. Não depende de você. Depende de Deus. Agora é claro, você vai fazer a sua parte. Você também não vai cruzar os braços, ficar deitado numa rede esperando que tudo caia do céu. Mas quando você diz que tudo depende de você, que você pode, só depende de você, você exclui, a sua dependência de Deus. Nós dependemos dele e nele podemos todas as coisas. Eu vou encerrar aqui deixando 1 Timóteo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, versículo 1. A palavra de Deus vai dizer assim. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha só o que diz aqui em 1 Timóteo 4, versículo 1, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, está afirmando expressamente que nos últimos tempos, nos últimos dias, muitos se apostatarão da fé. Apostatar-se da fé é abandonar a fé, se esfriar na fé. Muitos abandonarão a fé por obedecerem aqui a espíritos enganadores. Espíritos enganadores que estão no mundo, um sistema mundano maligno, e por obedecerem também a ensinos demoníacos. Todo ensino que não provém da palavra de Deus são ensinos demoníacos para te afastar da presença do Senhor. Então muitos vão se apostatar da fé por estar obedecendo a espíritos enganadores e a ensinos demoníacos. Então cuidado, querido. Seja um influenciador. Não seja um influenciado, mas seja um influenciador como servo de Deus na vida de todas as pessoas que te cercam e que convivem contigo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai que está nos céus, queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, pela tua palavra, pelas tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a cada dia sermos cada vez mais cristãos
influenciadores na vida das pessoas, a começar da nossa família, a começar dos nossos familiares, a se estender a todos aqueles que nos cercam e que convivem com cada um de nós. Que o Senhor possa estar nos livrando, nos protegendo de todo mal, Senhor. A cada ouvinte, que o Senhor os abençoe, abençoe sua família, seus familiares, e que o Senhor nos dê um dia e uma semana debaixo da Tua graça e da Tua proteção. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus.